Neemias, capítulo de número 9, versículo 6. Livro da Bíblia de Neemias, capítulo 9, versículo 6. Neemias, capítulo 9, verso 6. Diz assim: Tu só és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tu os guarda em vida a todos, e o exército dos céus te adora. Amém? Que nós vemos uma oração do homem de Deus, Neemias, a qual está declarando na sua oração que o Senhor é o Deus que fizeste todas as coisas, o céu, a terra, o mar, fizeste tudo quanto nossos olhos contemplam e veem. Então, nós observamos que o Senhor, Ele fez o exército dos céus. Aleluia. Ou seja, todos os anjos foram criados por Deus. Todos os anjos. É isso que nós vamos estar analisando um pouco na Escritura. Vamos estar falando um pouco sobre anjos, a sua natureza, suas características, e até mesmo algumas aparições angelicais na Bíblia, na Escritura. Nós aprendemos que eles são criação de Deus, assim como nós. A Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. E Deus fez os anjos também, que foram seres criados antes de ser criados. Antes de Deus criar o homem, Adão, Eva, os anjos já existiam. Deus já os tinha criado, o nosso Deus. Em Colossenses 1,16 também diz que o nosso Salvador participou da criação e também criou os anjos. Então, nós aprendemos pela própria Escritura, pela palavra de Deus, que o Senhor, Ele criou os anjos. Criou a todos os anjos que nós possamos imaginar. A palavra de Deus também diz, em Neemias capítulo 9, versículo 6, que os anjos adoram a Deus. Está escrito aqui, o exército dos céus te adora. Ou seja, anjos não foram criados para serem adorados. Eles foram criados para prestar adoração a Deus. No livro do profeta Isaías, no capítulo 6, está bem nítido, bem claro essa visão. A Bíblia diz que havia serafins no trono de Deus, e eles cantavam e clamavam dia e noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Portanto, os anjos, eles adoram a Deus. A função deles não é receber adoração, não é buscar qual deles é o maior, é o mais forte, mas a função deles, uma delas é adorarem a Deus. Adorarem até mesmo o nosso Salvador, Jesus Cristo. Porque na carta de Hebreus, capítulo 1, verso de número 6, diz que os anjos de Deus o adoram. Deus deu uma ordem para que os anjos de Deus adorassem a Cristo. Em Filipenses, capítulo 2, do verso 9 ao 11, a Bíblia diz que Deus deu um nome a Jesus acima de todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. Quando se refere no céu, se refere aos anjos, ou seja, até os anjos adoram, confessam que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Até os anjos de Deus adoram a Cristo Jesus. Portanto, nós analisamos pela Escritura que os anjos são criação de Deus e eles são adoradores de Deus também. Adoram a Deus. Muitas das vezes nós falar sobre anjo é um assunto muitas das vezes não importante, ou talvez não desperte a atenção de muita gente. Mas pode ter certeza, nós estamos aqui hoje por Deus, sim,
mas também porque Deus enviou os seus anjos para nos guardar. Graças a Deus. Guardar de acidentes, guardar de tantos e tantos laços aí que o nosso adversário preparou para nós no caminho, preparou na trajetória da nossa vida. Nós só estamos aqui de pé, porque a Bíblia diz que Deus envia os seus anjos para nos guardar. E eles acampam-se ao redor daqueles que temem a Deus. Então, os anjos não são adversários dos servos de Deus. Os anjos são companheiros, são aqueles que estão lado a lado junto com os servos de Deus, para os proteger, os guardar, para que não tropecem nenhuma pedra, para os livrar de todos os laços do passarinheiro. Então, anjos é uma grande verdade. Assim como nós não vemos a Deus, não vemos a Cristo, também não vemos anjos. Não saímos pela rua vendo anjos voando para lá e para cá. Nós não vemos, é pela fé. Embora alguns possam até ter o vislumbre, ou a visão de anjos. Mas uma coisa nós temos a certeza: eles estão aqui. Eles estão aqui para nos proteger, para nos guardar de todo mal. Pois Deus envia os seus anjos. A Bíblia chama os anjos de exército de Deus. Por que exército? Tudo que existe é para defesa e para ataque, não o exército. O exército serve para defesa e para ataque. Então o exército de anjos serve para a defesa do povo de Deus e para ataque das obras do inimigo, do nosso adversário. Em 1 Reis, capítulo 19, versículo 5, nós aprendemos que os anjos são seres ministradores, ou seja, são espíritos que servem. Pois o profeta Elias estava com fome, estava andando a ele, mas o anjo de Deus aparece a ele, lhe dá comida, lhe dá uma palavra, lhe conforta, serve a ele com uma refeição. Nós vemos então pela Bíblia que os anjos de Deus são espíritos ministradores, daqueles que hão de herdar a salvação, conforme diz em Hebreus. São seres que estão aqui para nos servirem, servir aqueles que hão de herdar a salvação, protegendo e guardando. Nós vemos em Atos, capítulo de número 12, o apóstolo Pedro está preso. E um dos apóstolos já tinha sido morto no dia anterior, tinha sido decapitado. E ele estava ali. Consequentemente, o futuro dele seria a morte. Mas a Bíblia diz que a igreja fazia contínua oração por ele. O que a Bíblia diz? Que aquele anjo veio naquela prisão, acordou o apóstolo e arrancou ele daquela prisão, que estava no meio de muitos guardas, no meio de uma escolta, arrancou ele dali e ninguém nem percebeu, só que eu não percebi no outro dia que Pedro não estava lá mais. Porque aqueles anjos foram enviados ali para servir a igreja, para servir o apóstolo. Então, nós observamos que isso é muito interessante na palavra de Deus. Aleluia. Os anjos de Deus, além de servirem, serem servos daqueles que hão de herdar a salvação, eles comunicam a vontade de Deus e de Cristo, os anjos de Deus. Nós vemos isso no livro do profeta Daniel, no capítulo 8, verso 16, 17, no capítulo 9, também de Daniel, no capítulo 10 e 12 de Daniel. Nós vamos ver aí que quem revela muitos mistérios para Daniel acerca do fim dos tempos é os anjos, particularmente o anjo Gabriel. Pois a Bíblia diz que Daniel estava num propósito de oração, um período de jejum, orando. Ele queria entender as visões, ele queria entender o que aconteceria no futuro. Ele estava orando, e Deus envia um anjo chamado Gabriel para lhe dar a resposta, lhe dar as revelações, para lhe comunicar a vontade de Deus. Só que um dos adversários, um príncipe da Pérsia, impede este anjo de chegar até Gabriel. Então Deus envia outro anjo, o arcanjo Miguel. E este arcanjo abre caminho. Então este anjo Gabriel chega até Daniel, ele comunica, ele revela, ele mostra a vontade de Deus para Daniel. Então, anjos não vão comunicar
nada que está contrário à Bíblia. A palavra de Deus. A palavra de Deus é a vontade de Deus. Livro do profeta Isaías, capítulo 34, versículo 16, diz assim: buscai no livro do Senhor e leite. Nenhuma dessas coisas falhará, faltará, porque Deus, a boca do Senhor, o disse, e o seu Espírito a ajuntará. Não foi à toa que Paulo disse, ainda que eu mesmo, ou o anjo do céu, pregue outro evangelho, além do que já está posto, seja anátema. Por quê? Porque os anjos de Deus não vão além do que está escrito. Os anjos de Deus não trazem novas revelações. Os anjos de Deus não trazem revelações extra-bíblicas, mas eles comunicam tão somente a vontade de Deus. Nada mais, nada menos. Então, as pessoas que dizem que viram anjo, até mesmo no mormonismo foi visto anjos para comunicar o novo evangelho de Mórmon. No islamismo, Maomé viu o anjo Gabriel, que ele trouxe a nova revelação do Alcorão, um falso Gabriel, né? Não o anjo Gabriel da Bíblia. Então, todos eles não são anjos de Deus. Por quê? Porque eles estão comunicando coisas fora da vontade de Deus, fora da palavra de Deus. Anjos que ensinam astrologia, que ensinam encantamentos, não são anjos da luz, anjos de Deus, são falsos anjos, são demônios, são espíritos enganadores. Mas isso já é um outro assunto. Mas nós aprendemos biblicamente que os anjos só comunicam a vontade de Deus e de Cristo, ou seja, eles não saem da harmonia bíblica, não saem da palavra de Deus. Até porque hoje nós não precisamos mais de nenhum anjo nos comunicar a vontade de Deus, pois nós já temos a vontade de Deus na nossa mão, a Bíblia. E se vier algum anjo, não pode ser contra este livro. Se for, como Paulo disse em Gálatas 1, que seja anátema. Eles comunicam a vontade de Deus. No Evangelho de Mateus 2, do verso 6 ao 20, Lucas capítulo 1, verso 19 ao 28, nós vemos ali o anjo comunicando o nascimento de Jesus. O anjo Gabriel até Maria, depois foi até José também, comunicando o nascimento do Salvador, que era a vontade de Deus. Então, nós observamos isso. Os anjos, eles comunicam a vontade de Deus, a vontade do Senhor. Os anjos obedecem à vontade de Deus. Mateus, capítulo 6, versículo de número 10. Mateus 6, versículo de número 10. Mateus, capítulo 6, versículo 10. Diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Os anjos, portanto, fazem a vontade de Deus. Eles obedecem à vontade de Deus do céu. Eles executam a vontade de Deus do céu. Então é isso que nós precisamos entender na palavra de Deus. Também o Salmo 103, versículo 20, diz assim: bendizei o Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Salmo 103, versículo de número 20. Anjos que bendizem, que adoram ao Senhor, que são magníficos em poder, que cumprem as ordens, a vontade de Deus, obedecendo a sua palavra. Então os anjos, eles não obedecem a palavra do homem. Eles não obedecem aos desejos do homem. Eles não se submetem, se sujeitam aos desejos humanos nem religiosos de nenhuma denominação. Os anjos tão somente respondem e obedecem à vontade de Deus. Obedecem à vontade do Senhor. Então, é isso que nós observamos nessa palavra. Que os anjos de Deus, eles obedecem
à vontade de Deus. Obedecem a palavra e a ordem de Deus. Como assim? Se Deus disser para um anjo, faz isso, ele fará. Ele não é como homem. Por que eu tenho que fazer isso? Ele não vai fazer como homem, perguntando por quê. Ele não vai fazer como alguns fizeram na Bíblia, tentando dar uma desculpa. Fica quietinho você também. Aplaude isso. Não vão dar uma desculpa para Deus, mas eles vão fazer a vontade de Deus. Ele não vai falar como Moisés, eu sou gato. Ele não vai falar como Jeremias, eu sou uma criança. Ele vai lá e vai fazer o que Deus mandou. Não é como o homem que dá desculpa, que pergunta por quê, o que não vai fazer, mas ele vai e faz. Os anjos de Deus é assim. Deus mandar fazer isso, vai lá e faz aquilo, ele fará, porque a palavra de Deus diz que eles obedecem a voz de Deus, obedecem e realizam a vontade de Deus. Eles comunicam, eles obedecem e eles realizam o propósito de Deus. Nós vemos isso também em várias passagens bíblicas. Diz assim, Salmo 106, verso 21. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, anjos, ministros seus, que executais o seu beneplácito, o seu propósito, a sua boa vontade. Então os anjos de Deus, eles realizam a obra de Deus, os propósitos de Deus na face da terra. Eles executam o propósito de Deus. Nós estamos estudando Apocalipse e nós vemos isso. Os anjos de Deus mencionados quase todos os capítulos. E tudo que eles estão fazendo é executando o plano de Deus, de julgamento, da redenção da igreja, redenção de Israel, juízo sobre o anticristo. Eles sempre estão ali para executar o propósito de Deus. Os anjos de Deus. Eles também executam os castigos de Deus, os anjos. Ele não vai ter misericórdia, ele não é Deus. Se Deus mandar ele trazer juízos severos e castigos, eles estarão, não terão misericórdia, eles não vão poupar, eles não vão ficar com dó, eles vão fazer o que Deus mandou, seja curar ou seja matar, seja salvar como seja derramar fogo do céu e destruir tudo, como já aconteceu no passado. Os anjos, eles executam os castigos de Deus. Eles trazem juízo às pessoas. Em 2 Reis, capítulo 19, versículo 35, 2 Reis, capítulo 19, verso de número 35, diz assim: sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185 mil deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Então nós vemos aqui que o anjo do Senhor feriu 185 mil deles. 185 mil soldados filhos. Numa mesma noite, Deus deu ordem ao seu anjo e ele foi lá e feriu 185 mil deles. Agora imagine o poder que tem um anjo, que numa única noite consegue matar 185 mil homens. Em uma única noite. Então, eles trazem castigos e juízos de Deus também, quando Deus assim o ordena, quando Deus assim o manda. Eles enviam os castigos de Deus, eles executam, eles louvam a Deus. Os anjos anunciaram o nascimento de Cristo, eles anunciaram, a ressurreição de Cristo também, que está em Mateus 28, quando elas vão ali no sepulcro, enquanto o anjo, quietinho, por favor. Os anjos, eles anunciam a ressurreição de Cristo, eles anunciam
a ascensão e a segunda vinda de Cristo, Atos 1:11. Os anjos chegam até os apóstolos, quando Jesus sobe ao céu. Viu? Quietinho, por favor. Só para ouvir, só depois eu falo. Então, os anjos anunciam a ascensão e a segunda vinda de Cristo. Eles chegam até os apóstolos e dizem: por que vocês olham para o céu? Este mesmo Jesus que vocês viram subir, ele voltará novamente. Então os anjos estão sempre presentes na vida de Cristo. Eles anunciam o nascimento de Cristo, eles estão presentes na ressurreição, anunciam os apóstolos que ele já não está mais aqui, mas já ressuscitou, e depois anunciam a sua ascensão aos céus e depois a sua segunda vinda dos céus. Sem contar que eles estavam presentes no ministério de Jesus, né? No deserto, a Bíblia diz que quando ele venceu o diabo no deserto, os anjos vieram aí o serviram, lá no deserto. Então, os anjos sempre estiveram ali, trabalhando juntos com o nosso Salvador. Os anjos também anunciaram o nascimento de João Batista. Seu pai e sua mãe, eles eram estéreis, já estavam em idade avançada. Mas Deus chega até o pai de João Batista e anuncia-lhe que ele daria a luz a um filho, e esse seria o profeta que iria preparar o caminho do Senhor. Os anjos ministraram a Cristo, como eu já disse, Mateus 4:11, eles serviram a Cristo. Os anjos, eles estão sujeitos a Cristo, ou seja, eles se submetem ao senhorio de Cristo. Os anjos estão sujeitos a Cristo Jesus. Os anjos realizam os propósitos de Cristo. Os anjos acompanharão Cristo na segunda vinda. Em Mateus, capítulo de número 16, versículo 27, diz a palavra de Deus que o Senhor Jesus voltará com todos os seus anjos para trazer a salvação. Os anjos então acompanharão Cristo na sua segunda volta. Cristo virá com seus anjos. Os anjos, eles conhecem o Evangelho e deleitam-se no Evangelho. Nós vemos isso na história de Cornélio, que estava ali orando, e o anjo de Deus manda ele procurar Pedro, para que Pedro lhe anunciasse o caminho da salvação. Os anjos queriam pregar o Evangelho, mas Deus não permitiu. Eles conhecem o Evangelho e se deleitam nele. Os anjos de Deus, eles se regozijam com cada pecador que se arrepende. Então, a Bíblia diz que quando uma alma se converte a Deus e se arrepende, um pecador, a festa no céu para os anjos. Os anjos, eles fazem festa no céu por um pecador que se arrepende. Então, os anjos, eles se regozijam com cada pecador que se arrepende e crê no Evangelho. Eles também estão incumbidos, os anjos, de cuidar dos filhos de Deus. Então, todos aqueles que se convertem, que nascem de novo e que se voltam para Cristo, os anjos de Deus, eles estão incumbidos de cuidar deles. Os anjos de Deus estão incumbidos de tomar conta deles. Então, nós encontramos essa promessa maravilhosa para nossas vidas. Os anjos de Deus estão prontos para guardar aqueles que servem a Deus. Romanos capítulo 8. Mateus 18:10. Mateus 18:10 diz assim: Vede, não desprezeis algum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face de meu Pai que está no céu. Ou seja, o Senhor envia anjos para cuidar dos pequeninos dele. Pequeninos aqui
não se refere a crianças, mas sim aqueles que têm a fé como de uma criança. São os pequeninos de Deus, são aqueles que buscam a Deus sem cessar. Então os anjos, eles cuidam do Espírito de Deus. Os anjos estão divididos em ordens distintas, ou seja, há arcanjos, há serafins, há querubins, há anjos, há, na hierarquia angelical, há várias espécies de anjos, há vários cargos, podemos dizer assim, de anjos. Eles são divididos em ordens. Os anjos não devem ser adorados. Colossenses, capítulo 2, 18, diz que não devemos adorar anjos. Apocalipse 19, versículo 10. E Apocalipse 22, versículo 9, também nos conta isso. Que os anjos não devem ser adorados, mas sim, os anjos adoram juntamente com a igreja a Deus. E eles ordenam a João, lá em Apocalipse, para que ele adorasse somente a Deus e somente a Cristo. Os anjos de Deus. Os anjos de Deus são sábios, eles têm a sabedoria de Deus. Os anjos de Deus são poderosos, como nós já vimos, um mês só, em uma única noite feriu 185 mil soldados, então eles têm um poder inimaginável que nós não temos. Os anjos são santos, Mateus 25, que Deus diz, os santos anjos, ou seja, são santos, não têm pecado, não têm desejo de pecado, são seres santos. Os anjos são inumeráveis, Hebreus 12, 22 e Jó 25, 13, eles são um exército de milhões de milhares, não tem um número certo de anjos, são inumeráveis, são seres que existem e existem de uma forma que não podemos enumerar com números humanos. Os anjos de Deus. Então, essa é a função deles. Servirem à igreja, servirem aos santos, aqueles que vão herdar o caminho da salvação. Amém? Vamos colocar em pé nesta noite e fazer uma oração, agradecendo a Deus por essa maravilhosa oportunidade. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, por esta rica oportunidade de te servir, de te adorar, de te glorificar, Senhor. Que o Senhor possa abençoar cada vida, salvando, libertando de todo o mal, libertando de todo o engano, meu Deus, trazendo a salvação, a vida eterna e a tua graça, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus